Você já se perguntou quais são os maiores mistérios da história que ninguém conseguiu resolver? Hoje você vai conhecer os 10 casos mais bizarros, intrigantes e sem explicação de todos os tempos. Vamos explorar enigmas que cruzam séculos, continentes e civilizações inteiras, até o desaparecimento de povos inteiros, cheios de perguntas e nenhuma resposta. Aperte os cintos, porque essa viagem vai começar. Você está no Zumbi do Top 10, o seu canal favorito sobre curiosidades. Em 10º lugar, a desaparição da colônia de Roanoke. Em 1587, mais de 100 colonos ingleses viajaram para o Novo Mundo e fundaram a colônia de Roanoke, no atual estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Essa era uma tentativa da Inglaterra de firmar presença na América. O governador John White voltou para a Inglaterra em busca de suprimentos. Mas, quando retornou 3 anos depois, encontrou a colônia completamente vazia. Nenhum corpo, nenhum sinal de conflito, apenas a palavra Croatoan gravada em uma árvore. Até hoje não se sabe se foram mortos, assimilados por tribos indígenas, levados por doenças ou simplesmente desapareceram. O mais estranho, nunca foi encontrado um único rastro físico dos colonos, nem ossos, nem objetos abandonados. Esse caso deu origem a inúmeras teorias, desde abduções alienígenas até portais dimensionais. E Nono Lugar, o manuscrito Voynich. Descoberto em 1912, esse é provavelmente o livro mais misterioso do mundo, escrito em um idioma completamente desconhecido, com diagramas botânicos de plantas que não existem em nenhum lugar do planeta. O manuscrito já foi analisado por centenas de criptógrafos, linguistas e historiadores, e nenhum deles conseguiu traduzir sequer uma página. O livro, que tem mais de 240 páginas, parece dividir seu conteúdo em seções: herbal, astronômica, biológica, cosmológica e farmacêutica. Alguns acreditam que foi uma obra de alquimia, outros que se trata de um elaborado código espião medieval. Há ainda quem acredite que seja apenas uma brincadeira de algum gênio da Renascença. Mas o mistério continua. O conteúdo do manuscrito Voynich permanece indecifrado até hoje. 8ª posição. A cidade perdida da Atlântida. Citada por Platão, cerca de 360 a.C., a Atlântida seria uma civilização extremamente avançada que desapareceu misteriosamente em um único dia e noite de infortúnio. Localizada além das colunas de Hércules, o que hoje chamamos de Estreito de Gibraltar, essa cidade teria tecnologia e conhecimento muito superiores aos povos da época. Alguns historiadores dizem que é apenas uma alegoria filosófica criada por Platão, mas outras pesquisas sugerem que possa ter existido uma cidade real que foi destruída por um tsunami ou erupção vulcânica. Candidatos ao local da Atlântida já foram apontados no Mediterrâneo, nas Américas e até na Antártida. Até hoje, ninguém conseguiu provar sua existência, nem oferecer evidências conclusivas sobre seu paradeiro. Na 7ª colocação, temos o voo MH370 da Malaysia Airlines. Em março de 2014, um avião com 239 pessoas a bordo desapareceu durante o trajeto entre Kuala Lumpur e Pequim. O que parecia ser apenas um acidente aéreo se transformou num dos maiores mistérios da aviação mundial. O avião simplesmente sumiu dos radares sem emitir nenhum pedido de socorro. Fragmentos do avião chegaram a ser encontrados em ilhas distantes do Oceano Índico, mas o corpo principal da aeronave nunca foi recuperado. Investigações indicam que o avião pode ter mudado de rota deliberadamente, o que levanta ainda mais suspeitas sobre sabotagem ou envolvimento de alguém da tripulação. Mesmo com centenas de milhões de dólares investidos nas buscas e análises técnicas, ninguém sabe ao certo o que aconteceu nas últimas horas do MH370. 6º lugar, a identidade de Jack. No fim do século XIX, em Londres, pelo menos 5 mulheres, todas e desafiou a polícia e a imprensa com cartas assinadas como Jack. Os crimes foram cometidos com precisão cirúrgica, levando muitos a suspeitar que o assassino tivesse conhecimentos médicos. Vários suspeitos foram investigados: médicos, príncipes, artistas, mas nenhum com provas conclusivas. As cartas, algumas escritas
aumentaram o terror da população. O caso inspirou filmes, livros e teorias até hoje. A Scotland Yard nunca conseguiu resolver o crime, e os registros da época são inconclusivos. Até os dias atuais, novos exames de DNA tentam encontrar respostas, sem sucesso. Quinto lugar, o mistério de Dyatlov Pass. Em 1959, 9 alpinistas russos experientes partiram para uma expedição nos Montes Urais. Eles nunca voltaram. Dias depois, suas barracas foram encontradas rasgadas de dentro para fora, e os corpos estavam espalhados pela neve. Alguns sêminos, com ossos quebrados e sem sinais externos de ferimentos. Um deles estava sem língua, outros tinham fraturas, como se tivessem sofrido um impacto de carro, mas sem nenhum trauma visível por fora. As autoridades soviéticas encerraram o caso, dizendo que os jovens foram mortos por uma força desconhecida. Desde então, surgiram teorias de que poderiam ter sido vítimas de testes militares, ataque de criaturas sobrenaturais, avalanche, ou até mesmo armas experimentais. O local hoje é conhecido como Passagem Dyatlov, e ninguém conseguiu explicar exatamente o que aconteceu naquela noite congelante. Na quarta posição, o mistério dos Homens de Verde, caso Roswell. Em 1947, algo caiu em uma fazenda nos arredores de Roswell, Novo México, nos Estados Unidos. A princípio, o exército americano declarou ter recuperado os destroços de um disco voador. No dia seguinte, mudaram a versão oficial, dizendo que se tratava de um balão meteorológico. Essa reviravolta acendeu a chama da conspiração. Testemunhas afirmaram ter visto corpos de seres não-humanos sendo levados por militares. Da base disseram ter sido ameaçados a nunca comentar o que viram. Documentos secretos vazados e depoimentos de ex-militares voltaram a alimentar a teoria de que o governo norte-americano esconde a verdade sobre visitas extraterrestres. Roswell se tornou símbolo mundial de teorias alienígenas. E até hoje não existe uma explicação totalmente aceita sobre o que caiu ali. Terceiro lugar, a Máscara de Ferro. Durante o reinado de Luís XIV na França, um prisioneiro foi mantido, encarcerado por mais de 30 anos, sempre com o rosto coberto por uma máscara de ferro. Ninguém sabia sua identidade, e os poucos que tinham contato com ele eram juramentados ao silêncio absoluto. A história inspirou livros, filmes e especulações. Alguns diziam que ele era o irmão gêmeo do rei. Outros, que era um nobre importante, que sabia segredos perigosos do Estado. Voltaire, filósofo da época, afirmava com convicção que o prisioneiro era de origem nobre e que sua identidade era um risco para o trono. O mais intrigante, não existe até hoje um registro oficial e claro sobre quem ele era, nem mesmo o motivo da prisão tão sigilosa. Um homem que viveu décadas sem nome, sem rosto e sem história. Segundo lugar, o Triângulo das Bermudas. Essa área localizada entre Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas é conhecida por uma série de desaparecimentos inexplicáveis de aviões e navios. Desde a década de 1940, centenas de embarcações e aeronaves desapareceram ali, sem deixar vestígios. Um dos casos mais famosos é o do voo 19, um esquadrão de bombardeiros da Marinha Americana, que simplesmente sumiu durante um exercício de rotina. Um avião de resgate enviado para procurá-los também desapareceu. As explicações vão desde falhas magnéticas no campo da Terra, fenômenos meteorológicos raríssimos, buracos negros, gás metano saindo do fundo do mar, até abduções alienígenas. O governo dos Estados Unidos da América nunca emitiu nenhum alerta oficial sobre a região, mas o número de incidentes e a falta de respostas continuam fazendo do Triângulo das Bermudas um dos maiores mistérios da humanidade. E em primeiríssimo lugar, Stonehenge. Esse gigantesco círculo de pedras, construído há mais de 5.000 anos na Inglaterra, ainda intriga arqueólogos, engenheiros e historiadores do mundo todo. As pedras, utilizadas com várias toneladas, foram transportadas por dezenas de quilômetros, sem nenhuma tecnologia moderna. Como? Ninguém sabe ao certo. Pior, o motivo da construção também é um enigma. Seria um templo religioso, um calendário astronômico, um local de rituais? Cada teoria levanta mais perguntas do que respostas. Além disso,
Pedras parecem ter alinhamentos com eventos astronômicos como solstícios. Mas como povos tão antigos conseguiram tal precisão? Mesmo com escavações modernas e tecnologias avançadas de análise do solo, Stonehenge continua sendo um quebra-cabeça gigante de pedra, literalmente, e seu verdadeiro propósito permanece desconhecido. Esses foram os 10 mistérios mais intrigantes da história que continuam sem solução até hoje. E aí, qual deles mais te deixou com a pulga atrás da orelha? Conhece algum outro mistério que merecia estar nessa lista? Comenta aqui embaixo. Quem sabe, o seu comentário não vira tema de um próximo vídeo. Se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ver mais vídeos como esse.